Olá, pessoal! Nesta quarta parte de correções, nós vamos nos deter aqui nas questões 31 até a questão 40, tá bom? 31ª questão. No livro Trabalho e Formação Docente na Educação Profissional, Moura utiliza diversas vezes o termo tecnologia, enfatizando que este conceito tem uma perspectiva diferente para quem pensa na educação profissional técnica, tecnológica, científica e cultural. Qual das afirmações seguintes corresponde ao conceito de tecnologia empregado por Moura? Opção A. É a ciência transformada em procedimentos e processos na produção de serviços e artefatos por meio de uma racionalidade instrumental a serviço do mercado, né? Já não é essa perspectiva aqui, né? O conceito de tecnologia empregado por Moura não traz isso que nós encontramos na opção A. Opção B, conjunto de todas as técnicas, sejam elas produzidas pelo bom senso comum ou pela ciência para fins produtivos. Não, né? Essa ideia, esse conceito de tecnologia, né, diz respeito a um conhecimento sistematizado, né, um conhecimento sistematizado. Então, a gente não vai ter, nesse conceito de tecnologia, né, um olhar voltado para a produção de conhecimento meramente oriundo, né, da experiência, né, sem um rigor científico. Então, esse conceito de tecnologia vai andar junto, né, com a perspectiva científica, né? A produção do conhecimento sistematizado vai estar inserido nesse conceito de tecnologia. Então, não é aqui um conhecimento ou mesmo um conjunto de todas as técnicas produzidas pelo bom senso comum, né? O próprio termo aqui, bom senso comum, né? Está meio confuso, né? Então, não é a opção B. Opção C, conjunto de técnicas, produção, aplicação e apropriação das práticas, saberes e conhecimentos, e marcada desde sua origem pelas relações sociais que a produziram. Ok, né? Essa de fato é a opção correta. Inclusive, esse conceito de tecnologia me lembra um texto, né, que abordava bastante um livro de Álvaro Vieira Pinto, né, que é justamente o conceito de tecnologia. É um livro, são dois volumes bastante interessantes, nos quais Álvaro Vieira Pinto, né, discorre sobre esse conceito de tecnologia, né, traz uma perspectiva marxista também, né? Então, de fato, essa opção C está correta. Na opção D, aplicação sistemática de conhecimentos científicos para processos de produção de artefatos independentes aos processos sociais. Falso. A gente tem que ter esta relação com os processos sociais. Então, a tecnologia ela deve estar relacionada, né, aos processos sociais e não independente dos processos sociais. Portanto, a opção correta da 31ª questão é a opção C, de casa. 32ª questão. Essa precarização da formação atinge a formação docente, o que fecha o círculo da fragilização dos processos educativos sistematizados, acesso restrito à teoria por trabalho intelectual pouco complexo. Por outro lado, a afirmação do conhecimento como resultante do confronto de discursos, ao não reconhecê-lo como resultante da relação entre teoria e prática, entre trabalho intelectual e atividade, põe por terra a concepção de praxis, o que conduz a duas dimensões que caracterizam o pós-modernismo. Identifica as afirmações sobre praxis e pós-modernismo apresentadas pela autora e assinale V para afirmação verdadeira e F para falsa. E depois marque a alternativa correspondente à sequência de cima para baixo. A pós-modernidade é identificada com o sentido progressivo da história, portanto, ligada às ideias revolucionárias, né? Falso, né? A pós-modernidade não está ligada a essas ideias revolucionárias, né? Como possibilidade de emancipação da humanidade, com a ampliação de direitos sociais, do espírito coletivo, da ordem humana, em contraposição à ordem natural
e ao pragmatismo. Então, essa afirmação aqui nós já encontramos problemas aqui nessa afirmação. O sentido da praxis apresentada pela autora é a busca do saber pelo saber. Falso, não é a busca do saber meramente pelo saber. Há aqui a perspectiva de mudança, né, de transformação social. Né? Então, o saber que visa essa transformação, essa mudança. Né? Então, já está falsa essa afirmativa 2. Afirmativa 3, a crítica da autora tem por base a perspectiva do materialismo histórico, contestando o pragmatismo, o presentismo e o ensino fragmentado, que caracterizam a pós-modernidade. Exatamente, né? Está correta essa afirmação. Segundo a autora, há uma negação da praxis pela concepção pós-moderna. Exatamente, a concepção pós-moderna ela nega a praxis, né? Pois a concepção pós-moderna, nega a mediação da teoria para o aprimoramento da prática e do trabalho produtivo. A concepção da educação profissional pela perspectiva da pós-modernidade está associada ao reducionismo da formação, a ser tácita e prática, de caráter instrumental, né? Ou seja, uma formação voltada meramente para o aspecto pragmatista, né? Para o fazer, aspecto manual. Né? É como se fosse aquelas capacitações. Né? A gente não tem, digamos, uma formação, mas sim uma capacitação, capacitar o indivíduo a manusear uma máquina, um instrumento, enfim. Né? Então, o caráter meramente instrumental, enquanto a praxis vai na direção contrária. É o movimento do pensamento sobre a prática e desta para a teoria ressignificada. Então, do pensamento a gente parte para a prática, né? E da prática a gente volta para o pensamento, né? Volta para a teoria, essa teoria já ressignificada pela própria prática, né? Então, essa afirmativa está correta. O trabalho negado pela pós-modernidade como categoria histórica e ontológica, é substituído pela categoria cultura. Né? De fato, na pós-modernidade, a gente tem a substituição do trabalho pela cultura. Né? E como nós temos culturas diferentes, nós teríamos formas diferentes de ver o mundo. A gente acaba se deparando com essa ideia de relativização do conhecimento. Tudo se torna relativo, tudo se torna uma questão de ponto de vista, uma questão de narrativa. Né? A gente passa a ter várias narrativas conforme a cultura. Né? Então, a ciência, né, esse rigor científico, ele acaba sendo deixado de lado em detrimento até mesmo do conhecimento gerado pelo senso comum. Né? O pós-modernismo ele vai fazer se destacar cada vez mais, né, o conhecimento oriundo do próprio senso comum. Né? E uma das críticas, principalmente dos teóricos marxistas, é de que justamente o pós-modernismo ele traz um rigor científico muito baixo. Né? É como se a gente estivesse diminuindo o rigor das pesquisas científicas justamente pelo fato de a gente relativizar a própria produção do conhecimento. Então, essa afirmativa está correta. Né? Então, seguindo aqui a sequência, a gente tem falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, que nos dá aqui a opção correta como sendo a opção C de casa. 33ª questão. Mesaros, ao refutar a forma alienante e dominadora da educação no sistema capitalista, propõe a perspectiva de uma educação no sentido de uma sociedade socialista em permanente conscientização da construção coletiva. Trata a educação como transcendência positiva da autoalienação do trabalho. Marque V para verdadeiro e F para falso para cada afirmação abaixo em relação à proposta de superação da educação capitalista. Né? Como superar a educação capitalista? Isso segundo o autor. Na primeira afirmativa, sistema educacional formal com vistas à internalização dos valores sociais consolidados. Falso, né, pessoal? Lembrando, essa superação da educação capitalista, ela não deve se restringir apenas aqui à questão formal, né? A educação formal que é a que nós encontramos
nas escolas, por exemplo, né? E internalização dos valores sociais consolidados. A gente já tem valores, na verdade, valores capitalistas que estão consolidados, né? Muitas vezes consolidados por meio da própria educação formal, né? Então, esse sistema educacional formal, ele não está inserido nessa proposta de superação da educação capitalista, tá bom? Então está falso. Transformar o espaço escolar e a sociedade em lugar de realização genuína e emancipação. Ok. Enfrentar a alienação como tarefa de um novo metabolismo em que se associam livremente na produção. Ok, também, né? Um novo metabolismo, uma nova forma de produzir a própria existência, né? A gente vive nesse metabolismo voltado para o capital, né? Então, deve existir um novo metabolismo, né? Mesaros deixa muito bem claro, inclusive em seu livro, né? Para além do capital, que para que a gente tenha mudanças profundas, né, é necessário mudar, obviamente, as próprias bases, mudar o próprio sistema metabólico no qual nós estamos inseridos. Então, é preciso ter um novo metabolismo. Propostas de mudanças na educação, né, e mantendo o metabolismo do capital, né, essas propostas vão ser meramente paliativas, né? Elas não vão, de fato, nos proporcionar mudanças profundas, né? Então, é necessário, primeiramente, é claro, né, mudar o próprio metabolismo. Então, essa afirmativa 2 está correta. Mudança gradual com eficiente estratégia reformista, falsa, até porque, para Mesaros, né, o capital, né, ele é irreformável, não tem como a gente reformá-lo, né? Ele deve ser substituído. Então, esse sistema não tem como reformá-lo, né? Então, ele é contra qualquer estratégia reformista. Avaliar o momento e, pelas brechas do sistema, propor avanços, mesmo com os riscos de reafirmação do sistema. Não, né? Percebam que aqui a gente tem sempre nessa opção, né? Nessa afirmativa, a gente tem a ideia de que o sistema ele se mantém, as mudanças vão ocorrendo com o sistema existindo, né? E Mesaros é contra isso. Deve ser uma educação continuada durante toda a vida. Isso ele deixa muito bem claro em seu livro, inclusive, né, nas epígrafes utilizadas por ele, né, nas quais ele destaca essa educação para a vida, né? Então, deve ser uma educação continuada durante a vida, considerando a transformação progressiva da consciência numa realidade em mudança. Ok. Então, o que nós temos aqui nessa questão? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. O que nos traz a opção correta, a opção B de bola. 34ª questão. Leite nos apresenta as características da pesquisa participante e nos informa que é indispensável uma abordagem teórica no trato metodológico investigativo nas pesquisas participantes, que serve para descortinar a realidade concreta de modo coletivo e aprofundado e buscar a transformação social. Essa abordagem teórica sobre metodologia de pesquisa, né, que busca descortinar a realidade concreta, ou seja, ir além daquilo que está na superfície, ir além daquilo que está no plano fenomênico, né, aquilo que nos mostra, né, de forma superficial, né? Então, que abordagem teórica nos proporciona ir além disso? Obviamente, e isso nós estudamos bastante em nosso curso, né? É o materialismo histórico dialético, que nós encontramos na opção D de dado. 35ª questão. Segundo Manacorda, Marx, em manuscritos, né, os manuscritos econômico-filosóficos de 1844, escrito em 1844, faz uma denúncia da condição do operário, que tanto mais pobre se torna, quanto mais produz riqueza, tanto mais desprovido de valor e dignidade, quanto mais cria valores, tanto mais disforme, quanto mais toma forma o seu produto.
tanto mais embrutecido, quanto mais refinado o seu objeto. Tanto mais espírito e escravo da natureza, quanto mais é espiritualmente rico o trabalho, né? Ou seja, inclusive esse livro nós vamos analisar em nosso curso, né? Os manuscritos econômico-filosóficos. Então, quando esse operário produz algo, este algo traz consigo, né, o próprio trabalho do operário, né? É como se nós estivéssemos deixando nesse produto algo de nós mesmos, né? Nós deixamos nesse produto energia, nós deixamos nesse produto o aspecto subjetivo, intelectual, que faz parte inclusive do fazer, né? Só que esse algo, né, não é nosso, né? Esse algo que a gente produz, essa mercadoria que é produzida pelo operário, né, ela se torna um ente, né? Ela ganha vida, se separa do seu produtor, né? E se torna algo alheio a esse produtor, né? Nós produzimos algo, né? E esse algo carrega algo nosso, né? Ou seja, nós estamos de alguma forma inseridos nesse algo, mas apesar de nós estarmos inseridos nesse algo que foi produzido por nós, esse algo não é nosso, né? Não nos pertence. Esse algo é alheio, né? Então, o que nós temos aqui é basicamente um trabalho alheio, um trabalho alienado. A própria palavra alienado, né? Alienado, né? Então, a condição do operário denunciado por Marx, segundo Manacorda, é justamente o trabalho alienado. Aquilo que ele produz não pertence a ele. Por mais que aquele produto do trabalho traga, né, algo do próprio operário, aquilo não pertence a ele, né? Então, de fato, o que nós temos na 35ª questão, né, é o trabalho alienado. E quanto mais riqueza ele produz, quanto mais riquezas ele produz, mais ele contribui para que esse sistema se fortaleça, né? Esse sistema no qual as mercadorias ganham vida, né? Então, quanto mais mercadorias ele produz, né, mais o sistema vai se fortalecendo, mais ele vai ficando miserável, né? Por isso que ele diz, ele se torna mais pobre quanto mais produz riqueza, né? Tanto mais desprovido de valor e dignidade, quanto mais cria valores, né? Então, quanto mais valor ele cria, mais desprovido de valor ele vai se tornando, né? Então, de fato, o que nós temos na 35ª questão é a opção A, o trabalho alienado. 36ª questão. No caso da formação integrada, a educação geral se torna parte inseparável da educação profissional em todos os campos em que se dá a preparação para o trabalho, seja nos processos produtivos, seja nos processos educativos, como a formação inicial, como o ensino técnico, tecnológico ou superior. Acerca da noção de trabalho como princípio educativo, conforme a perspectiva apresentada por Ciavata no artigo O Ensino Integrado, a Politecnia e a Educação Omnilateral, Por que Lutamos, analise cada afirmação abaixo e marque V para afirmação verdadeira e F para falsa. A busca pela superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, como também por uma formação integral que possibilite a compreensão ampla e consciente da realidade, deve ser a base para uma educação emancipatória. Ok, né, está correto. A formação técnica e profissional no ensino médio é uma necessidade premente da classe trabalhadora, pois deve se configurar como uma oferta capaz de atender às demandas por competências e habilidades oriundas do mercado de trabalho. Falso, né? Não, essa formação não deve estar voltada aqui para meramente o desenvolvimento de competências, né? Na verdade, há críticas a essa perspectiva do ensino por competências, né? E habilidades oriundas do mercado de trabalho, né? Essa perspectiva do mercado de trabalho deve sair
para entrar a perspectiva do trabalho, né? O mundo do trabalho, que é algo muito mais amplo do que meramente mercado de trabalho, né? Então, está falsa. A compreensão crítica das relações sociais de produção das sociedades capitalistas gera processos de transformação, não apenas na educação, mas em toda a vida social. Ok? Né? É importante que haja essa compreensão crítica das relações sociais. E o que seria uma compreensão crítica? Uma compreensão que vai além daquilo que está na superfície, né? Que vai além daquilo que aparece de forma superficial para nós. E essa compreensão possibilita processos de transformação, né? A relação entre trabalho e educação, numa perspectiva emancipadora e crítica, tem como propósito construir uma educação para a humanização, em contraposição a uma educação a serviço da exploração pelo mercado. Ok. A oferta de formação técnica é fundamental para a profissionalização precoce de jovens. Está falso, né? Que ainda não possuem maturidade intelectual para realizar suas escolhas profissionais, né? Falso, pessoal. Então, a gente tem verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, o que nos traz, como sendo a opção correta, a opção D de dado. 37ª questão. Ramos destaca que uma das diretrizes político-pedagógicas presentes nas bases das reformas educacionais realizadas no Brasil na década de 1990 era a chamada pedagogia das competências. Podemos afirmar, segundo a autora, que, então, novamente aqui retomando esse assunto da pedagogia das competências, que, repito, né, não é muito bem visto pelos autores que compõem a bibliografia, né? A pedagogia das competências tem como princípio norteador a adaptabilidade individual do sujeito às transformações socioeconômicas do capitalismo. Correto, né? Então, de fato, essa pedagogia das competências visa justamente o ajuste do sujeito a essa sociedade. Veja, o sujeito ele deve se ajustar, né, à própria sociedade, às transformações socioeconômicas do capitalismo. Não é uma questão aqui de transformar essas relações, mas sim se adaptar às transformações que ocorrem, né? Mas essas transformações ocorrem não sendo o resultado das ações desse indivíduo, né? Então, uma formação baseada na pedagogia das competências é uma formação que não visa a transformação social pelo indivíduo, visa a adaptação desse indivíduo que, por meio das competências adquiridas em uma capacitação como essa, ele vai, né, trabalhar, vai desenvolver suas atividades, enfim, é uma formação voltada de fato para o mercado de trabalho, né? Então, a opção A está correta, tá ok? Na opção B, a gente tem para a pedagogia das competências, a educação não deve ter ligações diretas com alterações na ordem econômica. Falso, ela tem relações diretas com a ordem econômica. Opção C, a pedagogia das competências, de maneira geral, ressalta a formação ampla, com destaque para a proposta de qualificação profissional, aliada a uma sólida base científica. Não essa sólida base científica. A pedagogia das competências tem como elemento basilar a ideia de que a qualificação profissional rápida e específica é um obstáculo para a formação. Na verdade, não vê essa qualificação profissional rápida como sendo um obstáculo, mas sim como um meio, né? Então, a opção D está falsa. Então, a opção correta da 37ª questão é a opção A. 38ª questão. Qual das seguintes alternativas reflete o conceito de projeto escolar orientado pela formação omnilateral apresentado por De La Fonte? Opção A. A educação do futuro teria como ponto de partida o vínculo do trabalho produtivo e os impactos da maquinaria na formação do trabalhador, com educação intelectual e corporal estético-artística. Correta essa opção. De fato, a educação do futuro tem esse ponto de partida justamente com o vínculo do trabalho produtivo, né? A opção B, nós temos essa referência feita à dualidade do ensino, a escola legitimando essa dualidade do ensino. Está falso, né? Na opção C,
o germe da educação do futuro passa por uma educação distante da luta política. Falso também, né? Não há esse distanciamento da luta política. E a opção D, o debate político-pedagógico em busca da escola integral passa pela compreensão dos conceitos de trabalho e emprego, adaptabilidade, valor moral e virtuoso do trabalho, enquanto dimensão da animalidade produtiva e responsabilidade cidadã. Falso também, né? Esses conceitos de emprego, adaptabilidade, valor moral, né? Não devem fazer parte, né, dessa proposta político-pedagógica, tá bom? Então, a opção D está falsa. A opção correta da 38ª questão é a opção A. 39ª questão. No artigo de Peixoto sobre interdisciplinaridade, é discutida a questão da análise da produção do conhecimento, que deve pautar-se pela perspectiva da concepção materialista e dialética da história. Qual das alternativas abaixo não corresponde a teses propostas pela autora? Então, qual não corresponde a teses que ela propõe, né? Opção A. O entendimento de que a produção do conhecimento expressa no plano das ideias o embate travado no âmbito das relações de produção, por forças que disputam o controle e a direção das forças produtivas. Correto, né? Então, ela traz essa tese, né? Ela traz a ideia de que o entendimento de que a produção do conhecimento vai expressar, vai trazer, né, esse embate, né, travado no âmbito das relações de produção. Então, a gente vai ter basicamente aqui é como se a gente tivesse aqui uma luta de classes, né? Então, na opção A, a opção A está correta, né? Diz respeito a uma tese que ela propõe. Classificar a produção do conhecimento conforme as orientações epistemológicas, né, não é suficiente, pois é necessário e urgente situar esta produção na realidade que a produz. Ok, também. Então, não basta a gente trazer orientações científicas, né? É necessário situar este conhecimento, situar como esse conhecimento é produzido, né? Em um determinado contexto socio-histórico, né? Em uma determinada realidade. Então, não basta haver classificação e produção de conhecimento seguindo um referencial teórico. É preciso situar esta produção do conhecimento na realidade que está produzindo este próprio conhecimento, né? Ao se investigar a produção do conhecimento, é necessária a percepção da realidade como uma totalidade pré-existente e independente da sua fragmentação em disciplinas. Ok, né? Quando a gente vai investigar um objeto, por exemplo, né, é importante que a gente perceba que esse mundo real, ele existe antes mesmo de a gente se voltar para ele, né? De a gente estudá-lo. Então, não precisa, nessa perspectiva, né? Não precisa eu idealizar, eu pensar este objeto para que ele exista. A sua existência, né? Ela ocorre antes mesmo de eu me voltar para ele, né? Então, esse mundo real é independente, né, do meu pensar sobre ele, né? E é independente também da fragmentação em disciplinas. Então vejam, ao se investigar a produção do conhecimento, é necessária a percepção da realidade, porque o conhecimento ele parte dessa realidade, na produção do conhecimento parte dessa realidade, da realidade como totalidade pré-existente. Essa realidade ela existe antes mesmo de eu produzir conhecimento sobre essa realidade, né? Então, ela já existe antes mesmo de eu produzir conhecimento, ela já existe antes mesmo de eu fragmentar a produção do conhecimento em disciplinas. Essa fragmentação em disciplinas ela ocorre, né, visando um aprofundamento maior, né, do conhecimento desse fenômeno, né? Mas antes mesmo de haver essa fragmentação em disciplina, essa realidade ela já existe, ela está ali, né? Então, essa opção, essa opção C está correta, né? Opção D, a consciência idealista na produção do conhecimento transforma o ser humano, né? Na verdade, a perspectiva aqui é a perspectiva
do materialismo histórico dialético, né? A concepção materialista e dialética que visa a transformação do ser humano. Não é essa consciência idealista, né? Que, por sua vez, determina sua atuação social nas contradições da vida material pela totalidade do entendimento da sociedade. Então, não é essa consciência idealista. Na verdade, é uma consciência advinda dessa concepção materialista e dialética da história. Portanto, a alternativa que não corresponde a teses propostas pela autora é a alternativa D, de dado. 40ª questão. Apesar de reconhecer a forma integrada como um curso único, com matrícula e conclusão únicas, o parecer considera que os conteúdos do ensino médio e os da educação profissional de nível técnico são de naturezas diversas. Estabelece-se, assim, internamente ao currículo, uma dicotomia entre as concepções educacionais de uma formação para a cidadania e outra para o mundo do trabalho, ou de um tipo de formação para o trabalho intelectual e de outro tipo para o trabalho técnico e profissional. O trecho faz referência ao parecer CNE, no Conselho Nacional de Educação, número 39/2004, que orientava a possibilidade de manutenção das diretrizes curriculares independentes para o ensino profissional e o ensino médio. O parecer, segundo Ramos, defendia uma política educacional que intencionava opção A, promoção de uma mudança profunda na compreensão da formação profissional voltada para a educação de base científica e humanista. Falso, na verdade, não propõe essa mudança. Que é proposta aqui é uma manutenção, né? E não a mudança. Manutenção essa que nós podemos ver na opção B de bola, né? Manutenção da política curricular marcada pela ênfase no individualismo e na formação por competências voltadas para a empregabilidade, né? Formação por competências, pensando na capacitação, empregabilidade, a questão também do instrumentalismo, né? O presentismo. Então, de fato, é o que nós encontramos na opção B de bola, né? Na opção C, perspectiva de mudanças substanciais de ordem conceitual, não, né? E a opção D, imediata integração curricular na formação profissional, com a indissociabilidade entre conhecimentos científicos e habilidades manuais. Então, na verdade, não é nessa perspectiva de indissociabilidade, mas sim separação de conhecimento científico e habilidades manuais, né? Então, pessoal, a opção correta da 40ª questão é a opção B de bola. E nós finalizamos aqui este quarto bloco de correções do Exame Nacional de Acesso. Bons estudos a todos e até a próxima.